Bem, Sidney, a diabetes tem assim, é pauta de muita coisa, de muito evento, de muita discussão, porque é uma doença extremamente prevalente, tem muita gente com diabetes, é uma doença que cresce com o envelhecimento, cresce com os hábitos de vida não saudáveis, e ela é negligenciada pelos pacientes na forma como tratar, na forma como conduzir, não só pelos pacientes, mas pelos profissionais, mas também pela própria população que cuida de pacientes com diabetes. Então é um tema de extrema relevância, que mata, é uma causa de óbito muito frequente, uma causa de complicações, sequelas, que podem ser divisor de águas na vida de um paciente. Então, em virtude de ser muito prevalente, em virtude de ser uma doença grave, que pode gerar complicações muito sérias, até mesmo o óbito, ela deve ser debatida cada vez mais entre as pessoas que têm a doença, entre as pessoas que estão no risco de ter a doença, e a população em geral. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que conseguiram não usar açúcar há muito tempo, preocupados com essa situação da diabetes. O açúcar realmente é para a gente se preocupar com ela, e principalmente a pessoa idosa? Isso. Inclusive você me perguntou, e eu não respondi na primeira pergunta, sobre se deveria ter mais preocupação. Isso, na terceira idade. Na terceira idade, e a gente indubitavelmente tem que ter mais preocupação. O idoso diabético, ele é mais complicado do que o idoso não diabético. E a pessoa diabética jovem, ela é menos complicada do que o idoso diabético. Então, idoso com diabetes redobra a preocupação, porque eles ficam muito mais difíceis de se dar diagnóstico. Os sintomas não são muito claros, eles apresentam a doença com sintomas totalmente diferentes, e eles evoluem com a gravidade muito mais rápido. Ao invés de um paciente evoluir, por exemplo, de uma pneumonia para uma infecção generalizada ser 2, 3 dias, um paciente com diabetes ele não apresenta os sintomas e ele evolui muito rapidamente. Aí a segunda pergunta agora foi se as pessoas na terceira idade... Eu também fugiu aqui a pergunta. Vamos voltar aqui para uma pergunta que está aqui do ouvinte falando comigo aqui no Facebook. Eu já vi também muita gente preocupado com esse... parece do que açúcar. Do açúcar no... A pergunta que você ia fazer, se ter cuidado com o açúcar. Pessoas que há muitos anos deixaram de usar o açúcar porque perceberam que lhe fazia mal e poderia desembocar, inclusive, numa situação de diabetes e tal. Tem que ter muito cuidado com o açúcar. Muito cuidado. O açúcar e sal em excesso, eles podem causar doenças sérias. A gente tem uma quantidade de carboidratos na dieta. O carboidrato ele é o alimento mais fácil de se encontrar, mais barato, e que ele compõe grande parte da dieta do ser humano. E um problema é que a gente exagera no carboidrato. Carboidrato, um dos carboidratos é a glicose, é o açúcar. Então, o açúcar, a glicose, ela estando em excesso na alimentação, ela pode induzir você a ter um nível de glicose no sangue maior, ou seja, açúcar no sangue, que é conhecidamente a diabetes. Então, açúcar em excesso pode gerar diabetes, e a gente pode substituir o açúcar por adoçante e evitar, principalmente aquelas pessoas que têm outros fatores de risco, tem obesidade, é sedentária, ou tem na família, é uma doença extremamente com caráter, um componente hereditário muito forte. As pessoas que têm na família alguém com diabetes já devem fazer exercício físico, ter cuidado na alimentação. Inclusive, um dos cuidados é evitar açúcar, evitar comidas com muito carboidrato, massas. Isso não transpõe para aqueles pacientes que as restrições no paciente idoso diabético, ou o paciente não diabético idoso, ele está ali com 80, 90, agora, a partir de agora eu não vou mais comer açúcar. Não é bem assim. A gente evita os exageros, mas não pode deixar de alimentar, de nutrir o paciente com carboidrato. É uma linha bem tênue. Eu já vi algumas pessoas que vão verificar a glicose, né? Aí dá 100, 120, 130. A ouvinte está perguntando aqui, Dona Maria Salete Gomes. Minha glicose deu 149.
isso já é diabetes? Eu queria que o senhor explicasse essa medição aí, o que é que define a pessoa diabetes aí nessa medição. Pronto. O diagnóstico de diabetes, nele é laboratorial e clínico. Clínico com sintomas. O paciente que tem diabetes, ele tem muita sede, muita fome, ele urina muito, ele tem as polis, que assim a gente chama. Ele tem esses sintomas de diabetes, que o açúcar estando alto no sangue dá esses sintomas. O idoso ele já tem menos sintomas, ele se apresenta, ele dificilmente tem esses sintomas clássicos. Então tem sintomas e tem o diagnóstico laboratorial, que é medir o açúcar no sangue. Esse diagnóstico laboratorial, ele é uma coleta de sangue, você mede a glicose ali, pode ser em jejum, a ouvinte perguntou, eu não sei qual foi o horário que ela não que a glicose ela varia durante o dia, quando você se alimenta, ela tende a subir um pouquinho. Então, em jejum, ela tem que estar abaixo de 100, certo? Quando ela dá acima de 100 e menor que 126, a gente repete. Entre 100 e 126, em duas medidas, a gente considera, se ele não tiver um teste de tolerância à glicose, que é aquele exame que o pessoal chama da garapa, toma uma garapa e depois mede a glicose. Se ele não tiver um nível de açúcar de glicose acima do que deve ser na recomendação, deve estar no diagnóstico, é 180, ele é considerado um pré-diabetes. Então, entre 100 e 126, pré-diabetes. Acima de 126 em duas verificações em jejum e com sintomas, é diabetes. 126 é o ponto de corte. Mas em qualquer horário do dia, se verificar e tiver maior que 200, com sintomas, o paciente é considerado diabético também. Então tem o diagnóstico clínico e o diagnóstico laboratorial. Juntam-se os dois para a gente poder dizer que um paciente é diabético. No caso da ouvinte, ela tem que repetir, se der 2 vezes acima de 126, a gente considera diabetes. Automaticamente não vai tomar remédio, não é bem assim. Tem mudanças de estilo de vida, a gente orienta a nutrição, atividade física, e só depois, se a gente não conseguir aqui, a gente medica o paciente. É uma doença crônico-degenerativa, não tem cura, até hoje não conseguimos a cura. Não é só o Alzheimer que o pessoal fala que não tem cura, diabetes também não tem cura não. É uma doença que a gente tem que controlar, tem que manter o nível de glicose, de açúcar no sangue baixo, e assim a gente não ter o que mais se teme, que são as complicações, que é a amputação, é a cegueira, o infarto, a insuficiência renal tendo que fazer hemodiálise. Então as complicações do diabetes é que fazem medo. Por isso que é uma doença muito debatida, porque o custo, não só o custo financeiro, mas para a família de um paciente que está fazendo hemodiálise, de um paciente que amputa uma perna, de um paciente que faz um infarto ou um AVC, é muito alto, muda toda uma vida. E o pior, é mais debatido ainda, porque se você tratar, se você prevenir, fizer o que manda a cartilha, o risco de você ter complicações é muito menor. Por isso que é uma doença extremamente debatida. Tem 3 ouvintes fazendo pergunta mais ou menos relacionadas, doutor. Mariana Nóbrega pergunta: gostaria de saber se o açúcar mascavo pode ser usado por uma pessoa diabética. Aí, outra ouvinte aqui, Fátima Barros, do Sítio Carrapateira: qual a diferença do açúcar branco para o mascavo ou demerara? E Rosinalva pergunta: doutor Belis, o açúcar demerara aumenta a glicose no sangue? Vou ser bem simples e objetivo, como eu sou, e sincero com meus ouvintes. Açúcar, mascavo, demerara, açúcar é açúcar. Diabético e açúcar é uma equação que não fecha. Se você tem diabetes, não tente falsear a realidade de dar que comer. Não, açúcar mascavo é açúcar. Ele tem um pico glicêmico menor, ele é melhor, é adoçante. Ou sem açúcar. Não tente falsear a realidade. Não existe açúcar para diabético, Sidney. Existe adoçante para diabetes. Então, as 3 perguntas numa tacada só. Não serve para diabetes. Tem que retirar o açúcar, as massas, e tem que reeducar a vida. Não se iludindo que vai voltar a comer açúcar, a não ser que daqui para lá façam uma cura do diabetes. Você pode até não necessitar de tomar remédio para diabetes, mas esse controle da alimentação foi uma pergunta extremamente
pertinente. As pessoas perguntam muito sobre o açúcar mascavo. Tem muita informação fútil, sem futuro na internet. Você abre a internet hoje, um paciente diabético, tudo que ele quer é o quê? Não tomar remédio, não tomar insulina e comer o que pode comer. Aí ele vai lá, como viver com diabetes sem ter que tomar remédio. Aí tem um bocado de vídeo, de informação sem futuro, para olhar. Não, você pode usar uma açúcar assim. Doutor, rapidamente atrapalhando seu raciocínio, a gente vai dividir a rede agora. O pessoal de Parelhas segue com a programação deles, normalmente, tá certo? E nós seguimos aqui com o doutor Belígio no quadro Mas Envelhecer continuar ouvindo, né? Com saúde, tá certo? Doutor, então, essa questão do açúcar, tudo é açúcar, demerara, mascavo, o açúcar branco, qualquer um tipo de açúcar. Para o diabético açúcar, não tem condições. Açúcar, glicose, é conversa fiada, de que é isso que eu estou falando. Hoje a gente vive numa época de desinformação, de fake news, as pessoas angustiadas por uma solução fácil, simples. Não é bom ficar tomando remédio, não é bom viver tomando insulina. Então querem descobrir. Não, quando uma coisa for mudar, todo mundo fica sabendo. Então não tente falsear a realidade. Diabético, via de regra, na grande maioria das vezes, ele precisa reeducar-se na alimentação, não ingerir açúcar, evitar excesso de massas, fazer atividade física e se tomar remédio ou insulina tem que tomar rigorosamente. Tem outra pergunta do outro ouvinte aqui. Eu parei de comer carne há quase um ano. Eu não tenho diabetes. Até que ponto eu estou falando certo? Mas como peixe e ovos. Doutor, ele não tem diabetes, o ouvinte não tem diabetes, parou de comer carne há quase um ano, come peixe e ovos, né? Acho que ele quer saber a relação a falta da carne... Isso, não tem problema nenhum, não. Tem essa cultura de comer carne aqui no Brasil, é da nossa cultura, comer carne bovina, mas tem canto que o pessoal não come. O boi é sagrado, isso vive com outras fontes de proteína. Ovos e peixes são excelentes fontes de proteína. Frango também é excelente fonte de proteína. E na verdura e outros alimentos pode-se encontrar aquelas vitaminas, aqueles nutrientes que se tem na carne. Então, o amigo que perguntou sobre não comer carne vermelha, fique tranquilo que ele não vai ter problemas com diabetes. Se tiver, não será pela falta da carne vermelha, e ele não vai ter problema vai ter interferência na sua saúde em virtude de não ingerir carne vermelha, desde que ele tenha outra fonte de proteína. O senhor falou agora há pouco aí na palavra amputação. Quando, por exemplo, na pessoa idosa, isso pode acontecer, doutor? Amputação é uma complicação mais temida, é um marcador de saúde. Por exemplo, um bairro, uma cidade, um estado que tem muita amputação é sinal que não está funcionando a atenção básica. O cuidado mínimo com diabético não está funcionando, porque é o final do que pode acontecer com diabetes. Então, a amputação ela pode ser, eu não diria necessária, ela é o tratamento muitas vezes vital para o paciente. Um paciente que não tem a circulação, ele faz uma trombose, ele faz uma infecção, uma necrose no pé, ele tem que amputar o pé, porque aquele pé não tem mais vida e serve como fonte de infecção, ele pode morrer por causa do pé. Então é um mal necessário, tira o pé para salvar o resto do corpo. Mas a ideia o médico amputou minha perna, mas quem chegou até o ponto de amputar foi o diabetes. Por isso que a atenção antes da amputação é fundamental. E mais, né, a diabetes é uma doença silenciosa. Como eu falei, ela tem esses sintomas de urinar mais, urinar menos, uma fomezinha a mais, que às vezes passa despercebido. O paciente acha que aquilo é normal, dia a dia nem percebe. É uma doença silenciosa, ela não diz a você o que é que está acontecendo, não. E eu sempre digo, é como se fosse uma navalha dentro do corpo, destruindo. Ela acaba com o rim, acaba com o coração, corta as pernas. E se o paciente sentir absolutamente nada, não sente tanto que perde até a sensibilidade da perna. Por que ele amputa a perna
em algumas vezes, porque a circulação é ruim, a diabetes acabou com a circulação do pé dele, ele não sente, às vezes se corta, não tem acessibilidade, o diabetes também acabou com a acessibilidade da dor, porque a dor é um sinal de alerta. Você tem uma dor, você tira logo o pé da chapa, né? Se a chapa estiver quente, um espinho, você tira logo o pé. Como o diabetes não tem essa sensibilidade, ele fica lá queimando o pé na chapa. Um exemplo hipotético, ele pode ter um corte e não sentir aquilo ali. Infecciona, ele tem dificuldade de cicatrização, as defesas dele são baixas, para poder cicatrizar precisa de uma circulação boa, ele já está todo arrebentado. Então o ideal é que a gente controle para não chegar nesse ponto. Eu tenho uma pergunta aqui de ouvinte: acordar com a língua pregada no céu da boca e a boca totalmente seca pode ser um sintoma de diabetes? A questão da língua é uma situação muito específica, né? Não é característica de uma doença. A diabetes, ela faz a pessoa ter boca ressecada porque urina muito quando está descontrolada. E a boca seca, ela pode favorecer a ficar a língua presa. Mas, assim, sem examinar, sem ver se não tem outra coisa, eu não consigo ver uma associação desse sintoma com diabetes, não. Mas diabetes, como uma pessoa perde muito líquido, a pessoa tem uma tendência a ter boca seca. Quem é diabético, que toma medicamento, alguns medicamentos também dão boca seca. E o paciente idoso que tem uma tendência a ter pouco líquido no corpo, esse é que tem boca seca mesmo. O nome na medicina a gente chama de xerostomia. É pouca produção de saliva, boca seca, que isso pode gerar outras complicações. Pode gerar desnutrição, o paciente não se alimenta bem porque a boca está seca, pode gerar, pode dar, intervir na comunicação do paciente. Ele, com a boca seca, ele fica com vergonha de conversar, tende a se isolar. São várias complicações que a boca seca pode causar, e o diabetes muito mais. Lembrar que o diabetes também tem uma relação direta com a demência de Alzheimer. Quem tem diabetes tem mais Alzheimer. Quem tem diabetes tem mais depressão. Quem tem diabetes tem mais doença no coração. Então o diabetes ele é uma doença uma doença silenciosa, mas que pode causar diversas. Os pacientes até ficam às vezes, eu não diria chateados, mas eles ficam: rapaz, doutor, mas tudo que está acontecendo, ele pergunta, eu estou sentindo uma dormência, eu estou sentindo isso. Aí a gente vai dizendo, não, diabetes. Doutor, tudo que eu sinto então é do diabetes. Pior que a doença, ela atua fundamentalmente no vaso, na artéria. Em toda parte do corpo tem artéria, circula sangue. Então ela vai acometendo todas as partes do corpo e ela dá complicações, que as complicações elas são ditas pelos pacientes com esses sintomas, e às vezes é verdade, é do diabetes. Doença complicada. Muito bem, a Mariana Nóbrega agradecendo: obrigado, doutor, pela informação sobre o açúcar mascavo e os outros açúcares que o senhor falou. Eu queria entender, doutor Belísio, o que é que produz. Eu sou leigo no assunto, se o senhor que é o médico que vai corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Qual é o órgão que produz glicose no corpo? Bom, o problema... Ou insulina? O problema não é a glicose. A glicose é uma fonte de energia necessária, fundamental, inclusive Mas eu respondo depois, eu termino depois. Certo, diga aí. Se quem tem diabetes pode tomar suco de limão. Olha, o suco de limão tem sido uma questão que todo mundo hoje quer tomar para achar que vai resolver a vida dele tomando um copo de... Tudo. Se você toma suco de limão até para gastrite, né? Tem gente. Toma. E tem uma fundamentação. Ele toma... O organismo entende que tem muito ácido no estômago, aí manda diminuir a quantidade de ácido. Só que quando esse efeito passa, volta triplicado. Não trata. Tem que tratar mal pela raiz. Então o limão, porque a indústria farmacêutica, aquelas teorias das conspirações. Doutor Laí Ribeiro dando palestras no YouTube. Se você abrir a internet aí, o limão um aliado. Eu não desrecomendo, sabe, Alexandre? Se a pessoa toma, se sente bem, mas dizer que o limão vai substituir certas outras coisas ainda é muito
pouco tempo para a gente saber. Teria que ter um estudo com muitos pacientes em vários países do mundo, esse estudo ser randomizado, as pessoas escolhidas aleatoriamente, sem saber o que está tomando, ser comparado com outro remédio ou com placebo. É assim que se faz ciência, é assim que se faz um estudo para a gente poder tomar um remédio. Bom, ela quer saber se o limão tem pode dar diabetes. Não tem esse. Ela pode até não tratar, mas também não dá não. O limão não causa diabetes não. Com relação, qual é o órgão que produz insulina? Bom, então? É isso? Então a insulina é um hormônio. Esse hormônio, ele pega o açúcar que está no sangue e coloca para dentro do órgão. A gente precisa de açúcar dentro dos órgãos, dentro do cérebro, dentro do músculo, dentro dos órgãos que precisa dessa, é como se fosse a gasolina do corpo, como se fosse o combustível. O açúcar é esse combustível. E quem pega esse combustível e coloca como se fosse a bomba de combustível, coloca dentro do carro, é a insulina. Então, o que é o diabetes? Qual é o órgão que faz, que produz? O pâncreas é quem produz a insulina. Certo. O diabetes a gente ingere na alimentação. Se você comer uma grande quantidade de açúcar, o pâncreas vai ficar em que situação ali? Ele vai produzir muita insulina para diminuir essa glicose do sangue e colocar para dentro do órgão. Entendi. Então, se você come muito, você produz muita insulina. E aí vai acabar provocando diabetes. Aí o que é que acontece? Você tem um misto de duas coisas. Você tem uma alteração genética que faz com que o órgão, o pâncreas, as células betas do pâncreas, elas entrem em autodestruição. É uma doença autoimune, é o organismo destruindo o próprio organismo. As células que produzem insulina, com o tempo, elas vão diminuindo. E você tem uma capacidade de produzir insulina menor. Associado a isso, uma dieta com muita glicose, ela vai fazendo com que o pâncreas trabalhe mais. E essa glicose é tóxica para o próprio organismo. Então, a diabetes é uma mistura dessas duas coisas, de quantidade de açúcar exagerado e uma herança. O pâncreas destrói o próprio pâncreas e esse pâncreas fica com incapacidade, com insuficiência pancreática de produzir o hormônio da insulina e essa insulina fazer com que os níveis de glicose fiquem normais. É tanto que a criança que tem diabetes, aquela diabetes tipo 1, ela já é diferente. Ela nasce sem produzir insulina. Então ela não tem insulina no corpo, você tem que tomar insulina externa, que é o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 não, é uma doença autoimune, que é essa destruição do pâncreas a longo prazo, em virtude da genética e em virtude da toxicidade da glicose alta. É impressão ou o doce ele lhe faz consumi-lo compulsivamente? Quanto mais você come, mais vontade tem. Não. O doce, ele dá uma sensação de carboidratos em geral. Ele dá uma sensação de bem-estar. Ele produz um neurotransmissor chamado serotonina no cérebro e dá uma sensação de prazer. Por isso que muita gente que tem ansiedade mete o pau a comer, porque é uma bola de neve. É muito difícil então, viu? É complicado. E o doce... Sidney, ele também, como você nessa mesma linha, já viu quando a gente almoça, dorme aquele soninho do almoço, não dá aquela vontade de comer um docinho depois? Por quê? Porque a gente, quando almoça, produz muita insulina. Porque o organismo, arroz, feijão, para poder botar essa glicose, não só tem em doce não, tem também nos carboidratos em geral. Então, muita insulina, joga toda a glicose, tira toda a glicose do sangue. O organismo sente falta. E a gente tem vontade de comer um docinho porque essa insulina trabalhou demais e a gente fica com vontade de comer o doce. Quando você está sentindo essa vontadezinha de comer, pode ter certeza que você já está produzindo insulina demais, ingerindo carboidrato demais. É bom você diminuir a quantidade de carboidrato. Um sinal indireto de que você está produzindo muita insulina e colocando essa glicose, o nível de glicose durante o almoço está subindo muito.